Olá pessoal, estamos aqui com a nossa primeira videoaula de revisão de conteúdos, revisando hoje o conteúdo de dízimas periódicas simples e compostas, ok? Então, quero lembrar para vocês, coloquei um lembrete aqui bem importante, dízimas periódicas fazem parte do conjunto dos números racionais, pois podem ser escritas como fração. Ou seja, assim como os números decimais, os outros números naturais ou inteiros, as dízimas periódicas também fazem parte do conjunto dos números racionais, pois elas podem ser escritas na forma de fração. Por exemplo, eu tenho aqui a dízima periódica 0,3333 e por aí vai. Observe que apenas o único período se repete e uma fração que representa essa dízima é a fração 3 nonos. 3 nonos? Como assim, professor? Isso aí é conteúdo para a nossa próxima aula. São as chamadas frações geratrizes, tá bom? Um segundo exemplo, eu tenho aqui a dízima 21,222. A fração que representa essa dízima é 191 sobre 9. Essa outra dízima periódica, 2,111. A fração que representa ela é 19 sobre 9. E por último, essa outra dízima, 2,1555. A fração que representa essa dízima é 194 sobre 90. Então, o que eu quero dizer? Quero dizer que toda dízima periódica pode ser escrita como fração, independente de ela ser simples ou composta, tá bom? Então é isso. Na próxima aula, vocês irão ver as frações geratrizes das dízimas periódicas simples e compostas. Aqui eu estou apenas provando que dízima periódica pode ser escrita como fração, tá bom? Então vamos lá, continuar. Tenho aqui exemplos de dízimas periódicas simples, tá bom? E dízimas periódicas compostas. Primeiramente, pessoal, lembrem que dízima periódica é a repetição de um determinado período, ou seja, um algarismo que se repete infinitamente, tá bom? Então, eu tenho aqui a seguinte dízima, 0,99999 e por aí vai. O período que se repete é apenas um, é esse algarismo 9 aqui que se repete. Nessa outra dízima, eu tenho aqui 2,1111 e por aí vai. Tenho apenas um único período que se repete, que é o algarismo 1. Nesta outra dízima, eu tenho aqui 4,565656. Observem que agora eu tenho dois períodos que se repetem, o 5 e o 6, tá bom? E nessa outra dízima periódica aqui, tenho 2,456456. Professor, o que se repete aí? O 456. São três períodos que se repetem. Observem, 456, 456, 456, 456 e assim infinitamente. Mas, professor, por que elas são chamadas de dízimas periódicas simples? Num linguajar mais fácil, que vocês já ouviram, na forma presencial, quando eu ensinei para vocês, elas são dízimas periódicas simples pelo fato de não existir um número aqui na parte periódica que deixa de se repetir. Ou seja, todos os números aqui, eles se repetem, então não há presença de um número intruso, ou seja, um número que não faz parte do período. 56, 56, 56 se repete, então ele é o período. 456, 456, 456 se repete, então ele faz parte do período, ele é o período. 99999 é o período, se repete. 1111 se repete. Então, ela é classificada como simples pelo fato de não existir um número intruso que não se repete. Agora vejamos as dízimas periódicas compostas. Aqui já é outro caso.
Nas dízimas periódicas compostas, vocês já podem perceber a presença de algo estranho. Existe um número ali que nós chamamos ele de intruso. Observem, por exemplo, essa dízima aqui, 2,13333 e por aí vai. Vocês sabem que o período que se repete é apenas o 3. Este 1 não se repete, então ele não é período. Portanto, esse número intruso aqui, após a vírgula, ele classifica essa dízima como dízima periódica composta, porque ela é formada por além de um período, um número intruso. Neste outro exemplo aqui, eu tenho 4,23535. Observem que eu tenho dois períodos que se repetem, o 3 e o 5, o 3 e o 5. Porém, esse número 2, ele não se repete, ou seja, ele não faz parte do período e ele não é período. Neste outro exemplo aqui, eu tenho 5,213333 e por aí vai. Vocês sabem que o período que se repete é somente o 3, somente o 3 está se repetindo. Então, aqui eu tenho a presença de dois números intrusos, o 2 e o 1, que não se repetem. E neste último exemplo, eu tenho 7,15456,456. De novo, 7,15456,456. Vocês sabem que aqui existem três períodos que se repetem, o 4, o 5 e o 6. Observe que eles estão se repetindo infinitamente, mas há a presença de dois números intrusos, o 1 e o 5, tá bom? Então, vamos marcar aqui esses números intrusos nessas dízimas. Nesse primeiro exemplo, o número intruso é o 1, ok? Neste segundo exemplo, o número intruso é o 2. Aqui só reforçando, é o número 1. Nesse exemplo aqui, tenho dois números intrusos, que não se repetem, é o 2 e o 1. E por fim, também aqui tenho dois números intrusos. A presença de números intrusos após a vírgula classifica essa dízima periódica como composta. Então, na próxima aula, nós iremos reforçar e aprender como transformar dízimas periódicas simples e dízimas periódicas compostas em fração geratriz, tá bom? Até a próxima aula, pessoal!